Eu vou falar sobre a história dos edulcorantes. Pode passar. Pode passar, o Lancha já me apresentou. Pode passar. Pode passar. Bom, para facilitar o entendimento, eu dividi a história dos edulcorantes por século. E todas essas substâncias, elas são consideradas edulcorantes. Os que estão em negrito são os edulcorantes de alta intensidade. E os não em negrito são os polióis. Então, falando um pouquinho dos polióis, pode passar. Por favor. O que são os polióis? São carboidratos de digestão lenta. Eles não são açúcares. Eles são utilizados para dar corpo aos alimentos. Então, nas substituições, né, de açúcar, a Elaine vai falar um pouco mais. Eles são amplamente utilizados, uma baita ferramenta aí para a indústria. Em várias categorias, o valor energético, 2,4 quilocalorias por grama, com exceção do eritritol, que é 0,2. O ano passado, a Anvisa publicou a consulta pública 709 sobre rotulagem, que determina outros valores para esses polióis. E então, em breve, teremos novidades. Pode passar. Começando aí, então, pelo século XIX com a sacarina, um edulcorante de alta intensidade. Por favor, pode passar. A sacarina, ela foi descoberta em 1879. E a sacarina foi descoberta acidentalmente, foi o primeiro edulcorante a ser descoberto. E como que foi? Foi um russo, ele estava no laboratório fazendo testes, ele voltou para casa, foi comer um pão, e viu que o pão estava doce. Achou estranho, porque não era um pão doce, e então ele notou que era a mão dele que tinha ficado com a substância que ele tinha trabalhado no laboratório. Inicialmente, a sacarina era considerada um medicamento e vendida em farmácia. A sacarina é 300 a 500 vezes mais doce do que a sacarose, não contém calorias, pode ir para o forno, tem um bom custo, um residual amargo quando colocado em alta quantidade. A Elaine também vai explorar um pouco mais isso, né? Então, ela é autolimitante, não é como o açúcar, que você vai colocando mais açúcar, vai ficando mais doce. A sacarina chega uma hora aí que o residual fica bem evidente, facilmente solúvel e tem sinergia com outros edulcorantes. Pode passar. Então, indo para o século XX. Pode passar também. A estévia, a parte doce, né, da molécula da folha da estévia, é o glicosídeo de esteviol, descoberto em 1931 pelo Dr. Moisés Bertoni. É um edulcorante, o dulçor é devido, né, ao glicosídeo esteviol, como eu mencionei, principalmente o esteviosídeo, o rebaldeosídeo A. Rebaldeosídeo B e M são muitíssimo relevantes também. No entanto, eles ainda não estão aprovados na Anvisa. É 200 a 300 vezes mais doce que a sacarose, não contém calorias, pode ir para o forno, e o custo, então, vai depender da purificação da molécula. Pode passar. O ciclamato. O ciclamato foi descoberto em 1937. Foi casualmente um estudante da Universidade de Illinois, ele fumava freneticamente, o ciclamato, né, a substância caiu no cigarro, ele foi fumar e descobriu, então, o sabor doce. Ele é de 30 a 50 vezes mais doce que a sacarose, não contém calorias, pode ir para o forno, ele tem um bom custo e apresenta um leve sabor residual. O monk fruit, da mesma maneira que o glicosídeo de esteviol é a parte doce da molécula aí da estévia, o mogrosídeo é a parte doce do monk fruit, também conhecida como fruta do monge, descoberta em 1938, é uma planta nativa da China, é 250 vezes mais doce que a sacarose, e ele apresenta um perfil de dulçor prolongado. Ele ainda não está aprovado na Anvisa, mas provavelmente, quando for, vai ser considerado um edulcorante. A lulose, descoberta em 1940, tem 0,4 quilocalorias por grama, é indicado para diabéticos,
Ele tem 70% do dulçor do açúcar, então ele tem o corpo do açúcar e um pouquinho menos doce. Ele tem um perfil muito parecido com o da sacarose, não tem sabor residual. Ele não é um edulcorante, ele é um açúcar raro e a Anvisa ainda está em avaliação. O Neotame, ele é um dos edulcorantes mais doces que existe. Eu vou falar um pouquinho do Advantame mais para frente, mas ele é um dos mais doces, de 6.000 a 10.000 vezes mais doce que a sacarose. Foi descoberto em 1960, ele não tem calorias e ele tem um perfil sensorial muito similar ao do aspartame. Pode passar. Então, o aspartame, descoberto em 65, ele também foi acidentalmente descoberto. O objetivo era encontrar, então, um inibidor para gastrina. Ele tem 4 quilocalorias, ele é formado por aminoácido, por isso aí das 4 quilocalorias. Ele é 200 vezes mais doce do que a sacarose, ele não pode ir para o forno, ele tem um custo mediano e um menor sabor residual. Bom, e a Anvisa estabelece que alimentos com aspartame, de acordo com a portaria 29, deve ter a frase de advertência contém fenilalanina. Por favor, pode passar. O acesulfame, ele foi descoberto em 1967, também acidentalmente, no laboratório também, durante o desenvolvimento de novos produtos, foi descoberto aí o dulçor do acesulfame. Ele não contribui com calorias, ele é 200 vezes mais doce que a sacarose, ele pode ir para o forno, tem um sabor residual parecido com o da sacarina, e ele tem um bom custo. A sucralose, em 1976, de 600 a 650 vezes mais doce que a sacarose, ele não contribui com calorias, tem um sabor agradável, um custo um pouco mais alto, mas a dosagem é baixa, então tem que calcular aí. Pode ir para o forno. E, por fim, o Advantame. Ele foi descoberto em 2008 pela Ginomoto. Ele é aproximadamente 20.000 vezes mais doce que a sacarose, então, até conversando com o pessoal do laboratório lá da empresa, como é que a gente utiliza, né, esse produto. Então, as pessoas fazem uma diluição, uma solução, na verdade, e ele tem 0 calorias, sem sabor residual. Ele está aprovado na Anvisa de acordo com a resolução 281. Pode passar. Todos esses edulcorantes que eu mencionei, eles são extensamente avaliados por órgãos do mundo inteiro, inclusive o JECFA. E o que é o JECFA? O JECFA é um comitê de experts em food safety da Organização Mundial de Saúde. Dentre diversas funções do JECFA, uma delas é estabelecer a IDA, a ingestão diária recomendada dos edulcorantes, que a Márcia e a doutora Luciana vão mencionar mais à frente. Então, todos esses edulcorantes já foram aí avaliados pelo JECFA. Pode passar, por favor. Tudo isso que eu falei sobre os edulcorantes, eles estão aprovados, as quantidades de utilização, estão na resolução RDC 18 da Anvisa, e coloquei algumas referências internacionais também, como o JECFA, como eu disse, o Comitê de Especialistas de Aditivos, né, que também suporta o Códex Alimentários. No Códex Alimentários, esse tema é tratado no CCFA, que é o Comitê de Aditivos, e também a referência da União Europeia. E, em resumo, os edulcorantes, eles são estudados há mais de 200 anos, então, como vocês podem ver, eles são seguros, né? Eles são estudados, aprovados por órgãos governamentais do mundo inteiro, aí, por agências sanitárias do mundo inteiro. Eles são como se fossem filhos da mesma família, porém filhos adotivos, que cada um tem sua origem, sua especificidade de sabor, sua estrutura química, propriedades técnicas, potencial de dulçor distintos.
E os de alta intensidade, eles não têm corpo. Então, a substituição da sacarose por edulcorante não vai ser 1 para 1. Outros ingredientes devem ser utilizados e a Elaine vai abordar um pouco disso. Algumas referências. E muito obrigada.